Fala galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como vocês podem estar jogando corretamente com as expansões Um Punhado de Cartas e a expansão do Meio-Dia. Antes de tudo, a gente deve saber, pessoal, que essas duas expansões elas são bem pequenas e possuem a mesma mecânica. A gente diz que essas expansões são as expansões do xerife, porque elas dependem do início e do término da rodada do xerife. A gente vai explicar. Primeiro de tudo, a gente pode jogar tanto com elas misturadas quanto separadamente. Primeiramente, eu vou explicar como a gente pode estar jogando apenas com uma expansão separada. Como é que a gente arma o jogo? Normalmente você vai armar a mesa com o jogo Bang, normalmente segue as mesmas regras. E para preparar o jogo para jogar com essa expansão aqui, você vai separar a carta que leva o nome da expansão, Meio-Dia, Ragnum. Você vai separar ela. Você vai embaralhar as demais cartas. Vai colocar essa carta aqui no topo. E virar isso para perto de si. E isso aqui vai ficar com o xerife. Vai ficar com o xerife. Isso aqui é do xerife. Fica ao lado dele. Começando com a segunda vez do xerife, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar essa carta. Essa primeira carta aqui, ela não tem efeito algum. Ela não serve. Ela vai seguir. Essa expansão vai começar a ter efeito a partir da segunda carta jogada, de acordo com as regras. Então, o xerife vai começar normalmente. Quando for a segunda vez do xerife, ele vai tirar essa carta aqui da frente, tomando cuidado para tirar, para que apenas a próxima carta seja revelada. Vai ler o seu efeito em voz alta e esse efeito vai ser aplicado para todos os jogadores até o próximo turno do xerife, quando ele vai novamente revelar a próxima carta. Essa sai e a carta ressaca entra em ação. Quando for a próxima vez do xerife novamente, o que é que vai acontecer? Ele vai remover essa carta, que vai deixar de... seu efeito vai deixar de existir, e vai entrar a próxima carta, que vai valer a partir do turno do xerife. Vai servir para ele até o próximo turno. Então, essa é a mecânica que essa expansão funciona. E você vai ter que usar todas as cartas até que apareça a carta que leva o nome da expansão, chamada de Meio-Dia, que diz: cada jogador perde 1 ponto de vida no início do seu turno. Essa carta aqui, uma vez revelada, ela não sai de jogo mais. Igualmente a carta do Show do Oeste Selvagem, do vídeo anterior. Ela não sai, ela permanece em jogo até o jogo terminar. Entende? Então, o primeiro ponto é esse. Esse é o primeiro ponto, como você pode estar jogando separadamente com essa expansão. Recapitulando, como é que eu armo uma mesa de jogo? Vou pegar, separar a carta que leva o nome da expansão, embaralhar o restante, colocar ela no topo da expansão e virar ela para si. E contando da segunda rodada do xerife, a primeira não, ele vai jogar normalmente. A partir da segunda, ele vai remover a carta do topo, tomando cuidado para que apenas a próxima carta seja revelada. E a próxima carta vai valer tanto para ele quanto para todos os jogadores até chegar novamente a vez do xerife. Então, todo turno o cenário ele vai mudando até que você jogue todas as cartas e apareça a carta do Meio-Dia, que força os jogadores todo turno a perder 1 ponto de vida. Esse daqui literalmente é uma forma que eles encontraram de diminuir e regular o tempo de jogo, porque são apenas 15 cartas, ou seja, em 15 turnos todo mundo vai começar a perder 1 ponto de vida e logicamente vários jogadores ou os jogadores vão morrer, ou seja, é uma espécie de mata-mata. Passou 15 turnos, o jogo demorou demais, vamos terminar o jogo. Então essa carta aqui é uma forma de limitar o tempo de jogo. Essa expansão aqui do Meio-Dia, ela vem com as cartas Maldição, obviamente a carta que leva o nome da expansão, Maldição, Bênção, o Sermão, cada jogador não pode usar cartas Bang durante esse turno, né? A pregação, o Doutor, Corrida do Ouro, Sede, Tiroteio, Ressaca, Algemas, Cidade Fantasma, Chegada do Trem, os Daltons, o Reverendo e Nova Identidade.
Então, são essas 15 cartas que compõem a expansão do meio-dia. Agora a gente vai para próxima, que é a expansão Um Punhado de Cartas. Essa expansão aqui ela foi lançada 2 anos depois. Essa daqui foi lançada em 2003 e essa daqui foi lançada em 2005 como uma espécie de complemento dessa expansão aqui. Apesar de as cores das bordas das cartas serem diferentes, vermelho e azul, elas têm a mesma mecânica, uma complementa a outra. Como é que eu jogo essa expansão? Da mesma maneira dessa daqui. Você vai separar a carta aqui intitulada com o nome da expansão, jogando separadamente, tá, pessoal? Vai embaralhar, vai colocar ela no topo e vai virar para si. E contando com a segunda vez do xerife, ele vai remover essa carta aqui, a primeira carta, e vai revelar a segunda carta, que o efeito vai valer do xerife até a próxima vez dele, onde ele vai revelar uma nova carta e o seu efeito vai ser válido para todos os jogadores. E assim sucessivamente até que você use todas as cartas e chegue na carta que leva o nome da expansão, que é um punhado de cartas, que diz assim: no início do seu turno você é alvo de tantos bang como o número de cartas em sua mão. Essa carta aqui é bastante apelona. Ela é mais, obviamente, apelona mais do que a carta do meio-dia, porque tipo, no início do turno, antes de você puxar, que os efeitos dessas expansões, ela é ativada antes de qualquer coisa, prisão, dinamite, qualquer coisa, os efeitos dessa expansão elas são ativadas. Então, antes de qualquer coisa, antes de você puxar, se você tiver 3 cartas na mão, por exemplo, você vai tomar 3 bangs, 3 tiros. Ou seja, se você tiver 4, vai levar 4. Se tiver 2, vai levar 2 tiros. Esses tiros podem ser evitados normalmente como cartas como barril e esquiva. A questão de mestre dessa carta aqui, que eu acho muito interessante, eu já ganhei um jogo praticamente impossível por causa dela. O rapaz tinha 8 cartas na mão e tipo, tinha só ela. Tinha 2, né? Tinha ela, e quando ela foi revelada, o rapaz não teve o que fazer. Perdeu 8 pontos de vida de uma única vez. Então, essa carta aqui eu acho ela genial. Por quê? Porque o propósito dela é justamente igual a essa, regular o tempo de jogo. Quando passou 15 turnos e ela foi revelada, e ela também não sai, uma vez que ela foi revelada, ela permanece até o fim do jogo. O que acontece? O intuito dela é ser um mata-mata, porque não tem carta. O objetivo é deixar os jogadores com a mão zerada, sem cartas de esquiva e sem cartas que obviamente possa fazer loops grandes para ser no mata-mata. As 2 cartas que você puxou no início do seu turno vai decidir se você ganha ou se você perde. É como se fosse literalmente um duelo. Um duelo. É um mata-mata isso aqui. Não tem que ter cartas na mão, vai ter que jogar, vai ter que fazer toda a sua estratégia com as duas próximas cartas que você puxar. Então eu achei ela muito interessante, é uma carta muito bem feita, apesar de vendo ela pela primeira vez, você acha ela um pouco muito roubada, mas é uma carta que eu particularmente, o pessoal, a gente só joga com essa daqui. A gente raramente, ou quase nunca, a gente joga com a expansão do meio-dia, porque essa daqui é uma carta que pega, digamos assim, entre aspas, aqueles jogadores que gostam de fazer loops infinitos, cheio de cartas na mão, cheio de cartas no campo. Aí ele não conta a quantidade de cartas que tem aqui. Quando ele vê, bum, ela é revelada e ele perde automático. Então é uma carta muito, muito, muito legal. Uma observação que eu quero deixar aqui, pessoal, é que eu particularmente não jogo do jeito que a regra diz, pegando a carta, embaralhando o resto, colocando ela no topo e virando ela. Por quê? Porque fica meio chato, às vezes você revela 2 cartas, entende? E os jogadores, o que é que eles fazem? Eles veem e tem a possibilidade de se preparar para o próximo turno, entende? Então eu jogo como eu fiz com o vídeo passado da expansão do Show do Oeste Selvagem. O que é que eu faço? Eu embaralho normalmente, pego a carta que leva o nome da expansão, coloco no topo e jogo normalmente. Assim não tem perigo de você revelar mais de uma carta, entende? A próxima carta você só vai revelar apenas uma. Então eu particularmente jogo dessa maneira aqui, tanto com a expansão do Show do Oeste Selvagem, quanto com essas 2 expansões aqui. Mas isso aqui é preferência minha, tá, pessoal? Isso aqui é preferência minha, vocês podem jogar do jeito que a regra tá dizendo, mas eu acho particularmente mais seguro jogar dessa forma aqui, que você não vê a próxima carta, mesmo se ele puxar 2 você não vê, do que você jogar assim e eu correr o risco dele puxar, cair 2, cair 3, olhar, entende? Então eu acho melhor jogar dessa forma como eu mostrei aqui. Então como é que a gente faz para jogar com essas 2 expansões? Juntas,
Como eu disse, elas são complementos. O que é que acontece? Você vai pegar as duas cartas que levam o nome da expansão, você vai embaralhar. Isso sem olhar pro verso dela, tá, pessoal? E vai escolher, bom, pronto, por exemplo, carta do meio-dia, saiu a carta do meio-dia. O que é que você vai fazer? Você vai embaralhar essas duas expansões entre si. Vai embaralhar. Vai separar 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 com ela. Tem pessoas que dizem que é apenas 11 e 12 com ela. E eu vou fazer desse modo aqui como eu jogo, particularmente. Então o que é que vai acontecer? Tá misturando aqui as expansões Ragnum e a Fitful. Ou seja, as cartas são, como eu disse, as expansões são um complemento uma da outra. Você vai pegar do jeito como eu jogo, já embaralhou, pegar a carta que leva o nome da expansão, colocar aqui. Isso aqui é do xerife e pronto. Na próxima vez o xerife vai revelar a carta e vai ler o seu efeito em voz alta e o seu efeito vai ser colocado para todos os jogadores até o próximo turno do xerife. Lembrando, pessoal, que pela regra, a primeira rodada do xerife, a carta que é revelada, ela não tem nenhum efeito. Ou seja, então, o xerife começou. Ele vai revelar a primeira carta, mas essa carta aqui, ela não vai ter efeito na primeira rodada. Jogando desse modo aqui, como eu estou explicando a vocês. Porque normalmente, quando você joga desse jeito aqui, a primeira carta, ela não tem efeito. Ela vai ter efeito a partir da segunda rodada, isso mesmo. Já se você jogar do meu jeito, do jeito que eu e os meus amigos a gente joga, você vai começar com o xerife, revelar a primeira carta, mas ela não vai ter nenhum efeito. A partir da segunda carta, aí sim, você vai revelar ela e, como é que se diz, o seu efeito vai valer tanto para o xerife quanto para todos os jogadores até a próxima vez do xerife. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não é muito complexo, tem a mesma mecânica ambos. E eu esqueci de mostrar aqui as cartas da expansão, um punhado de cartas para vocês. Ainda bem que eu não misturei bem. Aqui, são essas cartas aqui, ó, que tem. Vai ter um punhado de cartas: Vingança, Homem Morto, Irmãos de Sangue, Peyote, Laço, Lei do Oeste, Sniper, Mina Abandonada, Emboscada, Roleta Russa, Licor Forte, O Juiz, Rancho e Ricochete. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o modo de você estar jogando tanto separadamente quanto de forma combinada essas duas expansões que têm a mesma mecânica. São expansões separadas, mas possuem a mesma mecânica. Então é isso aí, pessoal, e até a próxima.